Papa I, São Pedro. Não era teólogo, não era nobre. Era pescador do lago da Galileia, chamado Simão. Até que um desconhecido subiu em sua barca e mudou sua vida para sempre. Jesus lhe deu o nome de Pedro, que em aramaico significa rocha, e lhe disse: sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. A Igreja Católica entende essas palavras como a instituição do papado, a autoridade de Pedro e de seus sucessores sobre a comunidade cristã. Pedro foi o primeiro a proclamar publicamente que Jesus era o Messias. Foi também o primeiro a negá-lo 3 vezes na noite de sua prisão, e foi o primeiro a entrar no sepulcro vazio na manhã da ressurreição. Essa combinação de grandeza e fragilidade faz dele o mais humano dos apóstolos, e talvez por isso o mais próximo. Chegou a Roma, capital do império mais poderoso do mundo conhecido, e ali pregou. Governou a comunidade cristã e morreu mártir sob o imperador Nero por volta do ano 64. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer como seu senhor. Sobre seu túmulo, o imperador Constantino ergueu a primeira basílica. Sobre esse mesmo túmulo se ergue hoje a cúpula de Michelangelo. Papa II, São Leão Magno. No ano de 452, o Império Romano do Ocidente estava agonizando. Átila, o rei dos Hunos, havia cruzado os Alpes com um exército que tinha devastado o norte da Itália e marchava sobre Roma. O imperador não saiu ao seu encontro. O exército romano não saiu ao seu encontro. Quem saiu foi o Papa. Primeiro, aproximou-se do acampamento de Átila no rio Mincio, com uma delegação desarmada. Ninguém sabe exatamente o que disseram um ao outro. O que se sabe é que Átila deu meia volta e não tomou Roma. O próprio Átila, quando lhe perguntaram por quê, respondeu que havia visto atrás do ancião 2 figuras resplandecentes com espadas desembainhadas. Os historiadores debatem. A igreja não tem dúvidas. 3 anos depois, quando os vândalos de Genserico de fato entraram em Roma, Leão voltou a sair ao seu encontro. Não conseguiu evitar o saque, mas negociou para que não houvesse massacres nem incêndios. Teologicamente, definiu com precisão a dupla natureza de Cristo, humana e divina. No Concílio de Calcedônia, em 451, resolveu uma controvérsia que havia dilacerado a igreja durante décadas. Foi o primeiro a receber o título de Magno, o Grande. Pouquíssimos papas receberam esse título na história. Papa III, São Gregório Magno. O segundo papa a receber o título de Magno nasceu em Roma por volta do ano 540, no seio de uma família aristocrática. Foi prefeito da cidade, abandonou tudo, fundou um mosteiro em sua própria casa e se tornou monge. O papa o tirou do convento para fazê-lo embaixador em Constantinopla. E quando esse papa morreu, o povo de Roma o aclamou como sucessor nas ruas. Ele chorou. Tentou fugir. Foi encontrado escondido no bosque. Foi papa durante 14 anos. Nesse tempo, reorganizou a administração da igreja, codificou a liturgia, impulsionou o canto que leva seu nome, o canto gregoriano, e enviou Agostinho de Cantuária para evangelizar a Inglaterra, iniciando a conversão dos povos anglo-saxões. Mas o mais extraordinário em Gregório é o que ele fez com o poder que tinha. Em um momento em que o Império Romano do Ocidente havia desaparecido e não havia nenhuma autoridade civil capaz de governar Roma, ele assumiu a responsabilidade de alimentar os pobres, negociar com os lombardos e administrar a cidade. Quase sem querer, definiu para sempre o papel temporal dos papas na história da Europa. Papa IV, Urbano II. Em 27 de novembro de 1095, em um campo nos arredores de Clermont, na França, o Papa Urbano II pronunciou um discurso que mudou a história do Ocidente. Chamou os cavaleiros cristãos a pegarem armas para recuperar Jerusalém, que estava havia quase 5 séculos sob domínio muçulmano, e cujos peregrinos eram cada vez mais perseguidos. A resposta foi imediata e massiva. Milhares de pessoas de todas as condições gritaram: "Deus vult! Deus o quer!" e costuraram uma cruz vermelha no manto. 3 anos depois, em 1099, Jerusalém caía nas mãos dos cruzados. Urbano não viveu para ver isso. Morreu 2 semanas depois da tomada da cidade, sem ter recebido a notícia. Mas seu discurso em Clermont desencadeou 2 séculos de cruzadas.
transformou o mapa político e religioso da Europa e do Oriente Médio e deixou uma herança que o mundo ainda debate. Foi também o Papa que impulsionou a reforma gregoriana, que combateu a simonia e o nicolaísmo e que fortaleceu a independência da Igreja diante do poder imperial. Um Papa que, com uma única palavra, mobilizou um continente. Papa V. Inocêncio III. Eleito Papa em 1198, aos 37 anos, Inocêncio III representa o momento de maior poder político da história do papado. Sob seu pontificado, o Papa não era apenas a cabeça da Igreja, era o árbitro da Europa. Excomungou 4 reis, obrigou o rei Filipe II da França a readmitir sua esposa legítima, sob pena de interdito sobre todo o reino. Fez o rei João Sem Terra da Inglaterra ajoelhar-se. Convocou o Concílio de Latrão IV em 1215, o mais importante da Idade Média, que definiu a transubstanciação, regulou os sacramentos e organizou a vida da Igreja com uma precisão que durou séculos. Foi também o Papa que aprovou as ordens de Francisco de Assis e Domingos de Gusmão, 2 movimentos que renovaram a Igreja por dentro em um momento em que a corrupção eclesiástica ameaçava sua credibilidade. Teve a lucidez de ver nesses 2 pobres aquilo que outros viam como uma ameaça. Morreu em 1216, deixando uma igreja no zênite de seu poder temporal. Nunca mais ela voltaria a tê-lo de forma tão grande. Papa VI. Alexandre VI. Nem todos os papas importantes o são por sua santidade. Rodrigo Borgia, eleito. Alexandre VI em 1492, o mesmo ano em que Colombo chegou à América, é o exemplo mais célebre do que a Igreja pode ser quando aqueles que a governam esquecem para que ela existe. Teve filhos reconhecidos, entre eles César e Lucrécia Borgia. Usou o papado como instrumento de poder político para sua família. Acumulou riqueza, negociou alianças e protagonizou escândalos que seus contemporâneos descreveram com detalhes escandalosos. E, no entanto, fez algo de consequências históricas incalculáveis. Em 1493, um ano depois do descobrimento, emitiu as bulas Inter Caetera, que dividiram o mundo entre Espanha e Portugal, estabelecendo o marco jurídico que organizou a expansão europeia na América, na África e na Ásia durante os séculos seguintes. Seu pontificado é a prova de que a Igreja Católica não baseia sua autoridade na virtude pessoal de quem a governa, mas em algo que, segundo sua fé, a transcende. A instituição sobreviveu a Alexandre VI, assim como havia sobrevivido a outros antes, e sobreviveria a outros depois. Papa VII, São Pio V. Eleito em 1566, em um dos momentos mais críticos da história da Igreja, quando a reforma protestante havia rompido a unidade cristã da Europa e o Império Otomano ameaçava o Mediterrâneo, Pio V respondeu com uma clareza que seus contemporâneos nem sempre agradeceram, mas que a história acabou reconhecendo. Implementou com rigor os decretos do Concílio de Trento, a grande resposta católica à reforma. Codificou a missa romana no missal, que levaria seu nome e que seria celebrado sem mudanças substanciais até o Concílio Vaticano II, 4 séculos depois. E em 1571, quando a frota otomana ameaçava tomar o controle do Mediterrâneo, organizou a Liga Santa, uma aliança de potências católicas que enfrentou os turcos em Lepanto. A frota cristã era inferior em número. Pio V passou o dia da batalha em oração. A vitória foi esmagadora e deteve de maneira definitiva o avanço otomano no Mediterrâneo. Foi canonizado em 1712. É o último papa canonizado antes do século XX. Papa VIII, Pio IX, o pontificado mais longo da história depois do de São Pedro. 31 anos, de 1846 a 1878. Pio IX governou a Igreja em um dos momentos de maior convulsão da história moderna. As revoluções liberais, a unificação italiana, a perda dos estados pontifícios e o Concílio Vaticano I. Definiu dogmaticamente a Imaculada Conceição de Maria em 1854, o primeiro dogma mariano proclamado ex-cátedra na história, e convocou o Concílio Vaticano I, que em 1870 definiu a infalibilidade pontifícia, a garantia de que o Papa, quando fala ex-cátedra sobre fé e moral, não pode errar. Nesse mesmo ano, as tropas do rei Vítor Emanuel II tomaram Roma e o Papa perdeu o último resto de poder temporal. Pio IX se fechou no Vaticano e se declarou prisioneiro.
Seus sucessores mantiveram essa posição até 1929, quando Mussolini e Pio XI assinaram os Pactos de Latrão e nasceu o Estado da Cidade do Vaticano. Papa IX, São João, 23. Eleito em 1958, aos 76 anos, como Papa de transição, Ângelo Roncalli surpreendeu o mundo inteiro. 3 meses depois de sua eleição, anunciou a convocação de um concílio ecumênico. Os cardeais que o rodeavam pensaram ter ouvido mal. O Concílio Vaticano II, que ele convocou e que seu sucessor Paulo VI completou, foi a renovação mais profunda da Igreja Católica desde Trento. A missa passou a ser celebrada pela primeira vez em línguas vernáculas. A Igreja abriu um novo diálogo com o mundo moderno, com outras religiões e com as comunidades cristãs separadas. João XXIII não viveu para ver o concílio terminado. Morreu de câncer em 1963, 2 anos depois de tê-lo inaugurado, mas deixou uma imagem que o mundo recordou. A do Papa que abriu as janelas da Igreja para que entrasse ar fresco, segundo suas próprias palavras. Foi canonizado por Francisco em 2014, junto com João Paulo II. O Papa que ninguém esperava e que mudou tudo. Papa X, São João Paulo II. Em 16 de outubro de 1978, pela primeira vez em 455 anos, o conclave elegeu um papa não italiano. Karol Wojtyła, arcebispo de Cracóvia, tinha 58 anos. Era o papa mais jovem do século XX e seria um dos mais influentes da história. Polonês, nascido sob a ocupação nazista, formado sob o regime comunista, conhecia por dentro o que significa viver sem liberdade. Por isso, quando em 1979 visitou a Polônia diante de 1 milhão de pessoas e disse: "Não tenham medo." Não era retórica. Era um homem que havia aprendido o valor dessas palavras na própria carne. Seu papel na queda do comunismo europeu é reconhecido por historiadores de todas as tendências. O sindicato Solidariedade, que desencadeou o processo que terminou com a Cortina de Ferro, nasceu na Polônia e se alimentou da visita do Papa. Mikhail Gorbachev disse que, sem João Paulo II, a queda do Muro de Berlim não teria acontecido como aconteceu. Viajou a 129 países, reuniu-se com líderes de todas as religiões em Assis, pediu perdão publicamente pelos pecados históricos da Igreja. Sobreviveu a um atentado em 1981 e visitou na prisão o homem que tentou matá-lo, para perdoá-lo pessoalmente. Morreu em 2005. A Praça de São Pedro estava cheia. Da multidão surgiu um grito espontâneo que os cardeais escutaram antes de entrar no conclave: "Santo súbito, santo agora mesmo." Foi canonizado em 2014. 10 papas, 10 homens diferentes em caráter, em origem, em virtude e em circunstâncias. Um pescador galileu e um aristocrata romano. Um monge que não queria o cargo e um cardeal que o buscou sem disfarçar. Um santo e um escândalo. Um ancião eleito como Papa de transição que convocou o concílio mais importante do século XX. O que os une não é a perfeição. O que os une é que, no momento em que a história bateu a porta, cada um deles respondeu de maneiras muito diferentes, com resultados muito diferentes. Mas responderam. Mais de 260 papas em 2000 anos. Estes são 10 daqueles que mudaram tudo. Se este vídeo foi útil para você, deixe seu like. Esse gesto simples ajuda o Etienne de la Fé a chegar a mais pessoas que também buscam conhecer melhor sua fé. Compartilhe este vídeo com alguém que goste de história ou que queira entender melhor como a Igreja chegou a ser o que é hoje. Que Deus te abençoe. Até o próximo.